Olá, pessoas. Existem muitas formas de se contar a história de uma cidade, né? Você pode contar a história de uma cidade pelo viés religioso, pelo viés de ferrovias, né? Tem um livro em Macaé de um companheiro, não lembro agora o nome do autor nem do livro, mas que eu tive o prazer de conhecer, que conta a história de Macaé pelo viés da ferrovia, né? O meu companheiro de tempos da FABAMA, da Faculdade Batista Macaense, teólogo e pastor Leonardo Gonçalves de Alvarenga, ele conta a história de Macaé pelo viés da religião. A história, na verdade, a presença batista em Macaé, né? A minha fonte aqui é a tese de doutorado do Leonardo Gonçalves de Alvarenga, a tese de doutorado em ciência da religião. E ele traz, né, uma história de Macaé nessa tese, e um capítulo especificamente destinado à história dos batistas, né? Porque a tese dele tem a ver com a presença batista no país. E há um relato, claro, em Macaé, é, um recorte, né, para Macaé. Bom, também é possível contar a história de uma cidade pelo viés da literatura, né, e por aí vai. Macaé, como todas as outras cidades, tem muitas possibilidades. Uma das histórias mais contadas, né, mais conhecidas em Macaé é a história do Mota Coqueiro, né, tidas por um como história oficial, tidas por outro como uma lenda, ou uma mistura de uma história oficial que virou lenda urbana, né? O fato é que Mota Coqueiro foi o último sentenciado à pena de morte no Brasil. E o enforcamento se dá em 1855, né? A condenação em 1853 e a execução em 1855. Ele teria cometido uma chacina, né? Teria encomendado a morte da família, da amante dele. A história é contada dessa forma. Mas existe também um livro na cidade que eu tive o prazer de ler e que eu também não lembro o autor e o título do livro, mas que conta a história do Mota Coqueiro. Eu estou com preguiça de ir ali procurar água aqui na minha biblioteca, mas que nesse livro a história já é contada de uma outra forma, levantando bastante possibilidades, né, do Mota Coqueiro ser efetivamente inocente na história e contado de uma outra forma, e que a amante sequer era necessariamente amante, como é contado em outras versões. Enfim, né, histórias das cidades. Bom, segundo o romancista aqui de Cabo Frio, Teixeira e Souza, que é o primeiro romancista, né, da literatura brasileira é o Teixeira e Souza, mas resolveu-se que seria o Joaquim Manuel de Macedo, né, com A Moreninha, publicado um ano depois do Filho do Pescador, do Teixeira e Souza. E em um dos livros do Teixeira e Souza, que eu também não vou lembrar agora em qual deles, não sei se é em A Providência ou um outro, ele dá conta de que Macaé já foi parte de Cabo Frio, né? Numa época, ele retrata uma época em que Macaé, ou seja, Cabo Frio, ia, né, em termos de território, ia de Maricá até Campos dos Goytacazes. Bom, Macaé teve uma presença jesuíta muito forte, né? Portanto, uma presença católica muito forte. Aí houve aquele episódio da expulsão dos jesuítas, e a igreja oficial, né, acabou ocupando muitos espaços que eram dos jesuítas e outras coisas, e enfim, né, esse tipo de coisa. O próprio poder público acabou ocupando esses espaços deixados por eles também. Em 1813, Macaé deixa de ser um arraial e se torna a Vila de São João de Macaé, ainda escrito com H, esse né, Macá, aí H Macaé. Em 1846 é que a cidade se torna, né, Macaé se torna cidade, é, e nesse período a economia de Macaé estava centrada
nos engenhos de açúcar e no tráfico de escravos. Aí existem, entre as muitas lendas, né, da cidade, em especial sobre o caso do Mota Coqueiro, de que ele teria lançado uma praga, né, sobre a cidade. E aí, durante muito tempo, né, eu acho que por mais de 100 anos, essa ideia de maldição do Mota Coqueiro foi muito forte na cidade. Porque assim, Macaé, ao longo da sua história, ele teve períodos em que estava lá no alto, né, que era uma cidade bombada, e em outros momentos era uma cidade largada, esquecida, simplesmente. E nessas variações as pessoas faziam referência à, à maldição de Mota Coqueiro. Tá? Inclusive, né, uma das histórias, das tantas contadas na cidade, aponta que, bom, historicamente, o local exato do enforcamento do Mota Coqueiro é ali onde foi construída a quadra esportiva do colégio, qual o nome daquele colégio estadual ali no centro de Macaé? Só olhando aqui para eu lembrar agora que Luiz Reide, né, no Luiz Reide. A quadra esportiva do Luiz Reide foi construída exatamente no local onde o Mota Coqueiro foi enforcado. E aí há lendas, né, que se conta por lá de que a quadra é mal assombrada, de que tem esse tipo de coisa, né? As tantas lendas urbanas, né? Então a quadra do Luiz Reade é mal assombrada por conta do enforcamento do Mota Coqueiro ter sido exatamente naquele espaço. Bom, se a gente já avançar um pouquinho no tempo, depois eu volto, mas para as décadas de 60 e 70, 1960 e 1970, Macaé estava num período de decadência. Nos anos 70 passa a explorar o turismo, e somente nos anos 80, com a exploração do petróleo, é que a cidade, né, retoma um progresso e um crescimento populacional absurdo, inclusive com um processo de favelização. E aí a Vila de Pescadores, né, a antiga Vila de Pescadores, se torna a capital nacional do petróleo. Bom, e os batistas? Pois bem, os batistas estão em Macaé há mais de 120 anos. Atualmente a cidade conta com algo em torno de 50 igrejas, 50 templos batistas, ligados à Associação Batista Serra Mar. Inclusive, eu já fui coordenador de educação cristã, né, dessa Associação Batista Serra Mar, num período em que, antes dessa polarização, antes da Igreja Batista da instituição Igreja Batista se bolsonarizar. Porque a Igreja Batista, cada igreja local tem sua autonomia, mas existe um perfil, obviamente, desse conjunto, né? E a igreja, de certa forma, quando ela se liga a determinado governo, ela acaba expurgando, de alguma forma, antes ou durante ou depois do processo, quem está lutando contra isso. Bom, em 1898, aí a gente volta no tempo um pouquinho, em 1898 chegam os primeiros batistas a Macaé. A cidade ainda está sob efeito da praga de Mota Coqueiro. Tá? Há registros de incursões de missionários batistas aqui pelo interior do estado, né? Campos dos Goitacazes, São Fidélis, essa região próxima ali, já lá pelos anos 1888. Mas a fundação da primeira igreja batista de Macaé se dá em 1899, perdão, 1889. Bom, o missionário que batistou, né, o responsável pelo abatistamento da cidade, do interior do estado, foi principalmente Salomão Ginsburg. Ele, além de fundar as primeiras igrejas batistas, né, de algumas cidades aqui do interior, ele fundava também, ao mesmo tempo, uma loja maçônica, né, porque esse missionário batista era maçom. Aliás, é bom lembrar que a maçonaria foi uma parceira
quase que fundamental do protestantismo no Brasil. E alguém chegou a escrever, eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas alguém chegou a dizer que sem a maçonaria não teria acontecido o protestantismo no Brasil, que a maçonaria foi fundamental nesse processo. E os primeiros missionários batistas, eles eram ligados à maçonaria. No caso do Salomão Ginsburg, ele fazia, né, criava, fundava a igreja batista e fundava uma loja maçônica. Em muitos casos, ele pedia auxílio à maçonaria para construir um templo batista, tá? Até porque a, os membros, né, das igrejas ainda, naquele período, ainda eram pessoas pobres que não tinham condições, em sua maioria, né, pobres que não tinham condições de financiar a construção de um templo, e esses missionários pediam ajuda à maçonaria. Foi o caso da primeira igreja batista de Macaé, por exemplo. Bom, outra estratégia, né, dos missionários batistas por aqui, em todo o país, na verdade, era abrir uma escola e, a partir da escola, evangelizar, porque o modelo de educação trazido pelos missionários protestantes norte-americanos agradava a elite brasileira. Esse agradava a elite brasileira, você pode ver hoje ainda nos colégios protestantes, né? Quem são os alunos desses colégios protestantes? Acaba atendendo a elites, assim, desde o início. Bom, claro que com a chegada do primeiro, dessa primeira igreja batista brasileira, da primeira igreja batista de Macaé, é claro que isso não foi tranquilo, né, gente? Isso é evidente. Então, 13 de maio de 1898, a fundação da primeira igreja batista de Macaé, né, numa sessão presidida pelo Salomão Gisburg e pelo reverendo Guilherme Bagby. Em Macaé houve um conflito, né, obviamente, entre católicos e protestantes em Macaé, como aconteceu pelo país todo. E o Macaé tinha um pároco chamado Frei Inácio, e o Frei Inácio foi assim um grande responsável por conflitos homéricos, né, com os batistas na cidade. Ele tinha o apoio, inclusive, de um jornal macaense chamado O Século, e esse jornal, né, fazia publicações que atacava os protestantes. Por exemplo, tem uma matéria logo seguinte aí à fundação da primeira Igreja Batista de Macaé, em que uma manchete, né, o jornal traz uma manchete chamada Os Protestantes Vaiados, e coloca assim: na tarde de domingo passado, quando os protestantes se reuniram à Praia do Concha para batizar João Hugo Cope e outros que renegaram a religião católica para abraçarem a seita do frade Lutero, o povo em massa, pleno de indignação, vaiou-os até a noite. Esse é um exemplo de um conflito. Foram muitos conflitos, né, principalmente entre esse Frei Inácio e os primeiros batistas, os primeiros protestantes, mas, né, foco na Igreja Batista aqui, que é o recorte que estamos fazendo na cidade. E aí tem conta-se, né, que tinha um sujeito na cidade que vivia embriagado, chamado Minga, nome do cabra, eu acho que anotei aqui nos meus rascunhos. Peraí, Minga o que, gente? Minga Ribeiro. E então o Frei Inácio contratou esse Minga Ribeiro para tumultuar um culto batista. Esse culto estava acontecendo em praça pública, né, com pregação do fundador da primeira Batista de Macaé, e o Minga Ribeiro chega ao local gritando salve a religião católica, e um monte de frases assim, né, de elogio à fé católica e de malhação à igreja protestante. Olhando assim, né, num dado momento, né, e o próprio Leonardo cita isso na tese dele, olhando no primeiro momento, você tem a impressão de que, bom, então nesse contexto aí, os protestantes são vítimas e os católicos são agressores. Na verdade, você não tem vítimas e agressores ali. Eu acho que
o que existe é uma intolerância religiosa, né, de ambos os lados, porque os batistas também não chegam em tom de paz, né? Os batistas chegam querendo criar um conflito também na cidade, tá? Então não dá assim para dizer que os católicos foram os monstros e os batistas foram vítimas. Ao contrário, não foi. Ah, inclusive, na ata dessa reunião de fundação da primeira Igreja Batista de Macaé, o hino que foi cantado, né, para iniciar a reunião de fundação, que foi chamado Grito de Guerra, aí o texto que foi lido, frases como Cristo é nosso comandante, a vitória é nossa, essa coisa que gerava já por si só um clima de guerra. Tá? E aí, a partir daí, muitos conflitos vão acontecendo na cidade. Hoje nós temos uma presença significativa de batistas, né, de protestantes de modo geral, dos protestantes históricos ou dos grupos evangélicos ou neopentecostais. Mas nós temos muitas igrejas batistas, né, espalhadas pela cidade de Macaé. Há uma presença batista significativa. Há um seminário batista, a Faculdade Batista Macaense, na qual já trabalhei também antes dessas radicalizações e antes de se achar que todo mundo tinha que pensar do mesmo jeito. O próprio pastor Leonardo Alvarenga também trabalhou na Fabama, né, nos conhecemos lá. E, enfim, então, pelo viés, né, religioso, Macaé passa por toda essa questão de formação, que é um retrato praticamente do país quase todo. É interessante, há um registro, né, que eu gostaria muito de deixar, que eu quero muito deixar nesse vídeo, e já encerrá-lo, que é a primeira igreja batista de Macaé, porque na igreja batista, assim, a primeira, esse nome, primeira, segunda, terceira, é por ordem de chegada da cidade, né? Então, em Macaé você tem a PIB, a CIB, a TIB, a QIB, né? Quarta igreja, e por aí vai. E a primeira igreja batista de Macaé, que é a mais antiga da cidade, ela não teve, ao longo dos seus 120 anos de história, nenhum pastor negro passou por ela. Tá? Eu acho que a igreja não teve nenhum pastor presidente negro. Eu acho que isso é um registro que a gente não pode, em hipótese alguma, deixar de fazê-lo aqui. Tá? Enfim, esse é um pouco da história de Macaé por esse viés religioso protestante católico. Ok? Parabéns para a cidade com os seus 207 anos, com os seus mais de 50 templos batistas, e infelizmente a Igreja Batista, que se baseia no tripé de Estado laico e separação igreja-estado, né, e liberdade de expressão, hoje, lamentavelmente, muito tristemente, ela está envolvida nesse governo, da mesma forma como esteve envolvida na ditadura militar, tá? E por isso a gente lamenta profundamente. Um abraço para todas e todos.